até o nosso querido Mestre Jesus, nosso irmão maior, Jesus divino amigo, que nos acompanha na nossa trajetória, nas nossas lutas diárias, está sempre de mãos estendidas a nos amparar, a nos proteger, a nos ajudar nessa nossa caminhada tão difícil quanto é um mundo de provas e de expiações. Que Jesus, com a sua misericórdia, a sua luz, possa nos envolver a todos nesta noite, assim como o nosso companheiro Anderson, que com certeza preparou uma palestra com um tema bastante interessante para as nossas reflexões desta noite. Agradecemos também a toda a espiritualidade amiga que trabalha nesta casa incessantemente em benefício de todos nós. E é assim, Senhor Jesus, em Teu nome e em nome desta espiritualidade amiga, que nós pedimos licença para darmos início às atividades da noite. Sê conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Muito boa noite a todos. Está todo mundo conseguindo me ouvir bem aí? Tem bastante lugar aqui na frente, viu? A gente pode ver. Não mordo, não. O espírito é danado, né? E hoje ainda, sexta-feira, frio, chuvoso, vocês são guerreiros mesmo, viu? Olha, vocês estão de parabéns. Maravilhoso. Fico muito feliz sempre poder voltar aqui a essa casa. É sempre um prazer muito grande, eu sempre repito isso aqui, porque essa casa ocupa, queira ou não, uma posição de muito destaque no espiritismo e o pretense brasileiro e, portanto, mundial, porque o Brasil é o berço do espiritismo. Fico muito feliz de estar aqui e peço, junto com os corações de todos vocês, que Jesus nos abençoe a todos e que a equipe espiritual possa atuar por meio da inspiração, por meio da intuição, de modo a que as palavras, as trocas de experiências entre nós possam ser bem direcionadas aos corações mais necessitados. E guerreiros como vocês são que vieram aqui hoje, é preciso que a gente comece então para apresentar o tema, refletindo o que é que nos traz aqui. O que é que fizeram esses abnegados riopretenses deixarem seus lares hoje, colocar um casaco que estava guardadinho faz tempo lá na gaveta e vir até o Allan Kardec hoje, ouvir uma palavra, ouvir uma palestra. O que é que nos movimenta a vir buscar? Porque normalmente é isso que a gente faz, né? A gente vem em busca de um auxílio, de um apoio. Muitas vezes a gente chega às casas de Deus ou às casas espíritas principalmente, querendo solução para os nossos problemas, até que uma maravilhosa luz de conhecimento, de instrução, como fruto desse trabalho todo que tem, que é manter essa casa, como qualquer outra, aberta a nos acolher, chega uma luz e vai mostrando para a gente que a gente pode melhorar, que a gente pode mudar, e principalmente vai trazendo com carinho a informação de que a solução dos nossos problemas está nas nossas mãos, está na nossa conduta, está nos nossos pensamentos. E feliz daquele que pode contar com corações amigos, que pode contar com uma doutrina tão esclarecedora e que pode se socorrer de uma casa como essa, fazendo muito bem o papel daquele Cristo, né? Aquele Cristo que nos faz nos autodenominar cristãos, é justamente aquele Cristo que está de braços abertos a nos acolher, porque, já disse ele, né? Bem-aventurados os aflitos, felizes aqueles que sofrem, que pode parecer uma contradição enorme, né?
como é que a gente pode? Quem é que gosta de sofrer? Mas como é que a gente vai, então, seguir esse mestre que fala para nós, felizes aqueles que sofrem? Será que não tem um chamado para a gente compreender aí o nosso papel aqui? O que é que nós estamos fazendo aqui? Porque a gente não cansa de repetir que é preciso ter plantado para que haja uma colheita, né? A gente conhece isso tão decor, tão de pronto, está tanto na ponta da nossa língua, mas mesmo assim, em muitas ocasiões, em muitas situações, a gente se aflige esperando colher aquilo que a gente não plantou. E isso acontece dentro de nós. Porque é isso que nós estamos fazendo aqui. Ao mesmo tempo, nós já estamos colhendo plantios que nós já fizemos e estamos fazendo novos plantios. Essa é a razão de nós buscarmos um auxílio. Aliás, aqui dentro da doutrina espírita, a gente costuma muito frequentemente chamar isso, ou fazer palestras e preleções e estudos a respeito disso, dessa necessidade de se conhecer e se melhorar. O que nós espíritas conhecemos como reforma. Reforma interior, reforma íntima, reforma moral. Então, se a gente se coloca a esse trabalho, se a gente, principalmente vocês, saíram das suas casas na sexta-feira fria e chuvosa de Rio Preto para vir até aqui, é preciso que a gente saiba o que é que nós estamos buscando com essa reforma íntima. Como é que eu estou, quais as forças que eu estou colocando à disposição desse trabalho de mudança interior? Quais os rumos que eu estou adotando para essa mudança? Quais os objetivos que eu tracei para essa mudança? Quanto eu estou me dedicando ao exercício dessa tarefa de mudança? Porque pode parecer sutil, mas muitas vezes a gente se envolve em atividades cristãs, em atividades caridosas mesmo, que é a base do cristianismo, a caridade como método de nos ensinar a aprender a amar. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos matriculados na escola de amor. E é preciso que a gente entenda que mecanismos que a gente tem à nossa disposição para aprender essa lição, para colocá-la em prática, para exercitar e principalmente para colocar as nossas forças a serviço desse trabalho. Então é preciso que a gente compreenda com bastante clareza que movimento é esse de reforma íntima ao qual eu estou me dedicando. Que movimento é esse de descobrir, de me conhecer, possibilitando assim a possibilidade de me melhorar? Que movimento é esse? Onde é que ele vai me levar? Qual é o papel e os instrumentos que eu tenho à minha disposição para cumprir essa jornada? É isso que nós estamos fazendo aqui. É isso que nos fez vir até aqui hoje, é isso que nos faz nos envolver com cada tarefa cristã, com cada tarefa caridosa. Muitas vezes a gente se envolve em atividades caridosas por medo. Não é isso? A gente já não ouviu, muitas vezes a gente até falou, aí eu vou ao centro, porque se eu não for, uma coisa vai ficar feia para o meu lado. Mas não é assim. O trabalho cristão tem o fogo, a chama, no amor, não no medo. E é preciso que a gente compreenda, porque pode muito bem parecer que o maior beneficiado por um gesto de caridade é aquele que a recebe. Mas, no fundo, o coração mais beneficiado pela prática da caridade
é aquele que faz, é aquele que pratica, porque está justamente passando pelo instrumento, pelo exercício daquele que é o instrumento, o aprendizado do amor. Porque quando a gente se dispõe a auxiliar alguém, é preciso que eu me exercite a olhar para essa pessoa, a enxergar os problemas, a aceitar os problemas ou as causas das aflições dela, não é verdade? Porque se eu me ponho a julgar, naturalmente eu não vou ter espaço para colocar minhas forças a serviço do auxílio. É preciso que eu tenha tolerância. É preciso que eu seja respeitoso. É preciso que eu seja indulgente, porque pode ser que aquela pessoa a quem eu quero ajudar esteja sofrendo por algo que para mim não seja causa de sofrimento. Logo, para conseguir auxiliá-la, eu preciso exercitar o respeito pelas diferenças que existem entre nós. Não é mesmo? Até eu chegar num ponto de me colocar no lugar dela. E aí eu sou levado como uma força, como uma chama, a fazer para ela o que eu gostaria que fosse feito para mim. Ora, que sentimento é esse que Jesus definiu como sendo fazer para o próximo o que eu gostaria que fosse feito para mim? Amor. Então a gente começou exercitando a caridade e no fim acabamos praticando a lei maior, divina, cristã, razão pela qual nós estamos aqui. Então, já dá para a gente entender com alguma clareza que nesse movimento de reforma íntima que a gente tanto fala aqui, é preciso que a base, ou que na base, esteja o cultivo, o exercício desse amor. Porque muitas vezes, e essa é a grande razão dessa exposição de hoje, quando a gente fala em reforma íntima, quando a gente pega esse conhecimento da doutrina espírita que fala de reencarnação, que fala de eternidade ou de imortalidade do espírito, com sucessivas passagens corporais, encarnações, a gente automaticamente associa isso, e muito corretamente, à lei de causa e efeito que a gente aprende na doutrina, ação e reação, mas muitas vezes aqui na frente a gente foca só no campo da responsabilidade, não é mesmo? A gente olha para nós e diz assim: eu já errei muito, é por isso que eu estou sofrendo agora isso. Nós somos espíritos ainda muito atrasados e erraram demais. Mas não acertamos nada? Se nós hoje colhemos o que nós mais erramos, nós também colhemos aquilo que nós mais acertamos. Porque a responsabilidade, a causa e efeito, é uma moeda que tem dois lados. E normalmente a gente costuma cultivar um lado pessimista, um lado difícil, um lado que parece que muitas vezes, sem pensar, a gente cultiva como invencível. Mas do outro lado dessa moeda, a brilhar muito mais, existe a face da oportunidade. Se de um lado brilha a responsabilidade pelos nossos atos, de outro, característica própria do amor divino, brilha ao lado da oportunidade. Porque é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos tendo mais uma oportunidade para conviver com as pessoas e com as circunstâncias de modo a que a gente aprenda, a que a gente tenha mais chances agora de acertar o que nós erramos. Porque muitas vezes a gente trata o movimento de reforma íntima, aqui no movimento espírita mesmo,
A gente trata isso como uma guerra contra nós mesmos. Como se a gente fosse levantar todo dia e agradecer a Deus por ter uma chance de começar uma nova guerra comigo mesmo. Não é assim que a gente normalmente faz? Porque a gente chega aqui, a gente toma aquele chacoalhão de que sim, de que você pode, de que vai em frente, que você constrói o seu destino. Ora, mas como é que eu vou construir o meu destino guerreando com aquilo que eu sou? Normalmente a gente vê no movimento espírita aquele despertar por acessar esse conhecimento, por acessar esse despertar, essa vontade de mudar e melhorar, mas a gente confunde isso como se a gente já tivesse construído esse novo eu. E na verdade a gente tomou a decisão de construir esse novo eu. A gente, como a própria palavra diz, reformar. Reformar não é mudar? Mudar a forma, alterar a forma. É isso. Quando a gente está no movimento de reforma íntima, que a gente tanto abraça aqui na doutrina espírita cristã, a gente busca essa mudança, esse autoconhecimento para eu me melhorar, mas eu preciso compreender que a partir do momento que eu decido fazer isso, é só o primeiro passo ainda da jornada. Vocês nunca ouviram aquelas frases assim? O espírita, ele não chora em velório. Você não se irrita não no trânsito, porque o espírita não se irrita com o trânsito. Como nós conversávamos aqui, seu Mário. Eu não sei se eu ainda tenho condição de ser espírita. O espírita, por acaso, é perfeito? Porque se fosse assim, estava difícil para nós, né? Porque nós podemos sair daqui super animados a fazer essa mudança de vida, mas nós vamos sair daqui imperfeitos, super animados. Nós não progredimos. Para usar a escala espírita, nós não nos purificamos por decidir mudar. É uma decisão. É talvez a mais importante. Mas nessa decisão, que é o plantio, nós precisamos ainda regar e exercitar muito para que a gente desenvolva as qualidades que a gente quer desenvolver. Porque decidir mudar nada mais é do que olhar para você e dizer, olha, eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais ser impaciente. Eu não quero mais ser intolerante. Eu não quero mais ser desrespeitoso com as pessoas. Não quero mais ser violento. Não quero mais cultivar esse ou aquele vício. Não é isso. Isso é decidir mudar. Mas isso não significa que por decidir nós já mudamos. Muitas vezes, essas pequenas frases que circulam no meio de nós tratam como se já fôssemos perfeitos. E o que é que caracteriza um verdadeiro espírita cristão, segundo o nosso Kardec? É a perfeição que ele já atingiu? De jeito nenhum. É o esforço que ele faz para dominar as más tendências. Então, a razão mesmo dessa palestra aqui é justamente chamar a nossa atenção para que decidir mudar é talvez a decisão mais importante. Com certeza é a decisão que nos traz aqui hoje, que nos faz buscar um auxílio, que nos faz oferecer um pouco do nosso tempo, das nossas forças, para estender a mão para o outro, porque a gente acredita e sabe, na prática, o quanto que é importante uma mão estendida na hora certa.
num momento de necessidade. Um minutinho de paciência para a gente dar ouvidos. Eu vi aqui que vocês têm atendimento fraterno. Às vezes, no momento de desespero, ter uma casa como essa, como todas as casas religiosas, de todos os segmentos religiosos, de braços abertos para nos acolher, é uma baita caridade. E a gente, felizmente, já entende isso. E é por isso que a gente persiste. Mas a nossa característica como reformadores de nós mesmos é justamente a persistência, a perseverança. É preciso que a gente compreenda que decidir mudar não opera mudança, mas é justamente o começo. Porque a gente precisa desprogramar a nossa ideia, quase que, me permitam a expressão, neurótica, de que a gente decide mudar e, de repente, a gente começa a se comportar como se já fôssemos seres perfeitos. Mas nós não acabamos de falar que a gente tem plena consciência e convicção de que não existe uma colheita sem plantio? E como é que eu quero me aperfeiçoar, me purificar só pela decisão, sem ter plantado? E é justamente para isso que a gente tem que parar e pensar: o que é que nós estamos fazendo aqui? Quais as forças que nós estamos aplicando e em que direção nós as estamos aplicando para que a gente opere essa mudança? Qual é o nosso papel na obra da criação? Isso é muito importante, porque o Espiritismo vem trazer para nós um chacoalhão importantíssimo para a gente romper definitivamente com aquele estigma mesmo que a gente tinha por preguiça nossa, e chegamos até a criar a figura do religioso, do cristão não praticante. Mas como é que pode? Porque ser cristão, sem preocupações de grandes definições, é seguir os exemplos e os ensinamentos do Cristo. Então, se eu sou cristão, espírita cristão, católico cristão, evangélico cristão, enfim, de qualquer segmento, se eu sigo como modelo e guia esse mestre que é Jesus, como é que eu posso fazer isso de braços cruzados? Que Jesus é esse que colheu tantas luzes, tantas bênçãos sem trabalho? Não, né? É com trabalho. E é por isso que a gente precisa, para entender esse nosso papel aqui, que é ativo, a gente precisa se socorrer de alguns ensinamentos do Kardec, e o primeiro deles é ter firme para nós a ideia de Deus. O que é Deus, pelo menos para nós? Porque a gente não conhece, ninguém conhece Deus. A gente tem uma ideia de Deus. E a doutrina espírita nos ajuda muito nessa tarefa. Logo na primeira questão do Livro dos Espíritos. Aliás, a própria pergunta já vem dizendo para nós o que é Deus e não quem é Deus. A própria pergunta já é uma diretriz para nos ensinar que Deus não é uma figura pessoal, personificada. E qual é a resposta que vem dos Espíritos sobre o que é Deus? Questão número 1 do Livro dos Espíritos. Inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Então, se a gente tem essa consciência de que Deus, que é a expressão máxima de amor, de bondade, de misericórdia, é a inteligência em nível supremo, para entendermos o nosso papel e como é que a gente se relaciona nessa obra,
já que somos o fruto mais importante da criação divina, a gente tem que entender, então, o que somos nós. O que é o Espírito? O que eu sou? O que vocês são? O que nós somos? Questão número 23 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos nos respondem assim. Kardec pergunta, o que é o Espírito? E os Espíritos respondem assim, é o princípio daquela inteligência cuja expressão suprema, máxima, é Deus. E aí eu digo para vocês, só nós recebemos, em princípio, a capacidade de amar que é própria de Deus. Logo, o nosso papel aqui é guardar essa chama fechadinha aqui dentro do meu coração ou é fazer ela espalhar para fora de mim? Aliás, quando a gente pede luz nas nossas orações, é isso que a gente faz. A gente capta a luz que é divina e espalha ao nosso redor, de modo a que o meu próximo possa ver em mim um evangelho vivo. Não é um evangelho de pessoas perfeitas, é um evangelho de luta para se melhorar cada vez mais. E como é que eu vou me sentir cada vez mais estimulado a levantar mais um dia para lutar, se eu enxergo essa luta, essa reforma íntima, como uma guerra comigo mesmo? Como é que eu faço isso se eu não aceito as imperfeições que eu já tenho? Porque essa é a essência da mudança. Mudar não é você pegar algo que está de uma maneira, trabalhar para que ele vire de outra maneira. Não é transformar, mas para que eu consiga trabalhar em cima desses vícios, desses instintos que eu ainda possuo, é preciso que eu tenha a humildade de olhar para esses vícios, como a gente costuma falar, para esse eu que agora eu decidi que eu vou deixar para trás. É preciso que eu tenha humildade. É preciso que eu tenha a humildade da aceitação de que eu tenho esses vícios. E olha, todos nós temos. Porque nós já sabemos que nós estamos num mundo provacional e expiatório. Então ninguém está aqui de férias. Com certeza, tem missionários aqui. Mas eu acredito, com muita certeza, que nenhum deles, pelo menos encarnado, está nessa sala aqui hoje. E isso não é nenhum motivo de vergonha para nós, de demérito para nós. Isso é justamente aquilo que nós falamos no começo. O outro lado da moeda é o lado que, se eu tenho a responsabilidade carregando nas minhas costas, Deus me deu a oportunidade de estar aqui vestindo esse corpo, para que eu possa conviver com o meu próximo e ir desenvolvendo essas qualidades do coração. É justamente a oportunidade de exercitarmos essa musculatura da alma. É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Segundo, inclusive, os relatos dos espíritos, aproximadamente nós encarnados aqui, somos, acredito que 25% dos espíritos que estão aptos a encarnar no planeta Terra na atual condição dele. O que significa que, se nós somos 25% aqui encarnados, tem 3/4 de espíritos desencarnados lutando muito, lutando no bom sentido, obviamente, trabalhando muito para ocupar esse corpo que nós estamos ocupando aqui. Então, se a gente quer participar da festa
da regeneração que a gente tanto fala aqui na tribuna, né? Que o planeta Terra está mudando de planeta de provas e de expiações para um mundo de regeneração, a gente não pode esquecer que o que caracteriza esse mundo como de regeneração é a quantidade de corações regenerados que habitam nele. O que significa que só ficarão aqueles que estão lutando para se regenerar, para se reformar, para se melhorar. É por isso que a instrução tão clara no Espiritismo e desde antes do Cristo é: conhece a você mesmo. Porque se eu não dou a oportunidade de conhecer todos esses vícios, eu não me dou a oportunidade de aceitá-los, tampouco de trabalhá-los para melhorar. A educação moral, a transformação moral é justamente isso. Eu pegar aqui, no começo, uma quantidade de instintos, de vícios, e aplicar neles uma força de trabalho ao longo das minhas encarnações, de cada uma delas, ao ponto que eu colha desse outro lado virtudes, qualidades. Essa é a lógica. E esse é um movimento gradativo. É um movimento progressivo. É um movimento processual. Começa e termina, tal como a natureza, todos os dias. É por isso que é tão importante para nós que a gente, logo nos primeiros instantes do dia, a gente faça orações. Para a gente se conectar. Aliás, a gente já sabe bem o papel daquele nosso amigo que a gente costuma chamar de anjo da guarda, de espírito guardião. E é um espírito ligado a nós por vínculos de amor que está um pouco acima de nós na escalada evolutiva e que tomou, por amor a nós, a missão de nos orientar. Então ele fica todos os dias orientando a nos auxiliar nas decisões que são nossas. Nós temos a nossa liberdade. As decisões são nossas. Mas nós nos socorremos, tal como a gente faz aqui, de auxílio. E quem que agradeceu hoje, por exemplo, o seu anjo guardião? Aqui hoje. Levanta a mão para mim. Nossa, o povo aqui tá bom demais, hein? É isso. Isso é despertamento. Porque vocês imaginam só você ter que ficar incumbido de auxiliar alguém durante uma vida toda e, além daquele auxiliado não te ouvir, ele ainda não te agradecer? Você imaginou que tarefa difícil? É preciso que a gente tenha em mente que essa tarefa de transformação e essa luta pelo autoconhecimento é para que a gente chegue à conclusão de que instintos, de que vícios nós temos e que forças nós podemos colocar para melhorar. Não significa que a gente já melhorou. Tampouco significa uma guerra para com a gente mesmo, porque normalmente a gente faz isso, né? Essa questão do espírita não fica nervoso, né? O espírita, outro dia me disseram, o espírita não chora em velório. Mas que jeito? Por que não? É óbvio que o espírita, pegando um pouco do conhecimento que a gente trabalha aqui, ele sabe que a pior atuação dele diante de uma perda de um ente querido é o desespero. Mas não é por causa das lágrimas. É a revolta contra a lei que é divina. Ou quem é que vai ficar eternamente aqui nesse corpo? O espírito vai, mas o corpo não. A conduta prejudicial para nós, usando o exemplo do velório,
do falecimento é a revolta, não são as lágrimas. O espírito é uma rocha que não tem sentimentos? Muito pelo contrário, nós estamos aqui a falar esse tempo todo. Eu estou sem um relógio, lá tem um relógio. Estamos aqui a falar o tempo todo sobre formas e maneiras da gente desenvolver a nossa força do sentimento, a potência que nós temos pelo sentir e sentir por nós. Porque essa reforma interna não significa sufocar esses instintos. Muitas vezes a gente age assim. Essas frases significam que a gente age assim. Ah, eu choro em velório. Não, um espírita não chora em velório. Nós estamos sufocando aquilo que a gente realmente é. Ah, você é espírita, você não pode ficar nervoso. Gente, você não pode ficar nervoso com a política. Dá. Mas dá para a gente lutar. Dá para a gente usar essa situação do trânsito, da política. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Não sei se aqui no Kardec o pessoal já está mais um nível acima. Mas vocês têm problema em família? De relacionamento? Não é? E dá para a gente não se afligir, a gente não ficar nervoso, a gente não se preocupar com isso? Não dá. Agora, é preciso que a gente entenda que essas situações que provocam essas reações instintivas em nós, que são justamente o que a gente quer mudar, são justamente o farol que indicam onde nós temos que atuar. Não que atacar, mas que atuar. É aquela famosa decisão que a gente fala de abandonar o homem velho e criar um novo eu. Mas isso não vai ser num estalar de dedos. É preciso que a gente tenha paciência e humildade para olhar para dentro de nós e fazer um encontro com esse homem velho, com esse eu velho que eu quero deixar para trás. Porque eu preciso aprender tudo que ele tem, os porquês que ele tem e como eu vou atuar para melhorá-lo. Porque quando a gente não se entrega ou quando a gente não se dedica para esse movimento de reforma, diante das situações, das circunstâncias que aparecem na nossa vida, nós não damos espaço para parar, refletir, sentir e buscar os ensinamentos que a gente já aprendeu como fazer para aplicar lá. Quando a gente não quer mudar, a gente deixa o espaço livre para que esses instintos atuem. Então, numa fechada de trânsito, eu vou com certeza xingar o outro motorista. As consequências disso podem ser inúmeras. Numa briga em família, por exemplo, ou numa divergência em família, ao invés de eu me calar diante de uma agressão verbal, eu posso fomentar a discussão. Quem está agindo? O homem velho instintivo ou o homem novo que está se educando através do conhecimento, principalmente evangélico? Então, se nós não tivéssemos essas oportunidades, porque o convívio entre as pessoas é um método divino, é um método cristão e é de cooperação. Uma hora nós auxiliamos, outra hora nós somos auxiliados. Se nós não tivéssemos ao nosso redor, notadamente dentro da nossa família, pessoas que estimulassem a nossa impaciência, a nossa intolerância. Eu estou falando isso na primeira pessoa de propósito, porque muitas vezes a gente fala assim, ele me impacienta, né? Eu não suporto ele. Mas não é assim. Quem se impacienta com ele sou eu, porque eu não aceito
a nossa diferença. Quem é impaciente sou eu. Não estou analisando que ele não seja, né? Mas é isso. A gente tem que olhar para nós. Esse é o sentido do conhece a você mesmo. Porque se a gente parar e olhar nesses exemplos que a gente tem em família, se a gente trabalhar a nossa paciência, aliás, é importante que a gente ressalte, né? Porque se não tivéssemos expostos a situações que testam a nossa paciência, a nossa tolerância, o nosso respeito, como é que a gente estaria se esforçando para se tornar cada vez mais paciente, mais respeitoso, mais tolerante? Não, né? Aliás, se nós estivéssemos, como muitas vezes a gente deseja, convivendo só com pessoas perfeitas, acho que seria o pior dos mundos. Porque ia ser tão clara as nossas imperfeições que acho que a gente não ia aguentar. Porque se eu não estou, esse é o segundo ponto. Como é que Deus trabalha nas nossas vidas? Ele trabalha através das circunstâncias que Ele põe ao nosso redor. Então, se eu estou envolvido num meio que testa a minha paciência, isso significa que eu ainda não aprendi a ser paciente. E eu estou tendo a chance de conviver com pessoas que estimulam isso em mim, para que eu possa, nesse movimento de reforma, olhar a impaciência como um desses instintos, desses vícios, e trabalhar à luz desses conhecimentos que a gente já tem, para que a gente se torne mais paciente. Não significa que aquela circunstância onde aquele familiar vai testar a minha paciência, a minha tolerância, vai começar a ser fácil, vai começar a ser agradável. Não vai. Mas com certeza tem um aprendizado ali. Agora, esse aprendizado depende de nós. Depende da nossa força de vontade. Depende do nosso esforço e da nossa dedicação. Porque a partir do momento em que eu trabalho, exercito a paciência, a tolerância em mim, aquele que está próximo a mim, ele pode continuar agindo da mesma maneira, mas eu não vou sentir mais nem impaciência e nem intolerância. E quem que mudou então? Foi ele ou fui eu? Fui eu. Essa é a grande diferença. A gente precisa olhar para esse trabalho nosso de reforma íntima com mais humildade, aceitando que a gente tem sim muitos defeitos e que é preciso que esses defeitos apareçam nas diversas circunstâncias em que a gente convive com as pessoas, para que eu possa identificar quais deles, que extensão que eles têm e dedicar as minhas forças ao auxílio. É preciso, como diz muito bem uma obra chamada Reforma Íntima Sem Martírio. A autora é Hermance Dufour. Eu não lembro quem psicografou. E ela fala justamente isso. É preciso que a gente tenha um encontro amigável com esse nosso eu antigo, para que eu possa entender o que é que eu quero mudar, para que eu possa ter a chance de enxergar esses erros, esses vícios, esses instintos e colocar aí as forças necessárias para eu construir um novo eu, construir um novo ser, construir um eu mais pautado nas instruções e nas lições evangélicas. E o nosso querido Santo Agostinho nos dá uma orientação muito precisa de que método a gente usa para fazer isso. Quando ele foi questionado por Kardec, questão 919 do Livro dos Espíritos, qual é o método, o meio prático e eficaz de resistir aos arrastamentos do mal? O que já diz, quem tem que resistir aos arrastamentos do mal que tem dentro de você é você mesmo.
Santo Agostinho responde para nós assim: conhece a você mesmo. Faça como eu fazia, diz ele, quando eu estava encarnado entre vós. Ao final de cada jornada, eu passo em revista todos os atos que eu pratiquei. E aqueles que são bons, eu mantenho. Aqueles que são ruins, eu retiro da minha conduta. Mas ainda ficou uma dúvida, né? Que regra, que termômetro que eu uso para medir o que é bom e o que é ruim? E ele repete a regra do Cristo, quando o Cristo nos estava ensinando a amar, o que era, definindo o que era amor. Ora, você faça para o próximo apenas aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Segundo ele, fazendo isso todo dia, levantando pela manhã e pedindo sim, agradecendo por mais essa noite e pedindo por mais esse dia e pedindo o auxílio desse nosso amigo, desse nosso protetor, desse nosso guardião. Com certeza, a gente vai receber instruções para ao longo do dia adotar determinadas posturas. A gente vai ver aparecerem na nossa cabeça, na nossa mente, intuições, inspirações que ainda não tínhamos. Porque nós decidimos lutar para melhorar, começar a tarefa de melhora, de mudança. Então, a grande mensagem que eu queria deixar hoje é que a gente olhe para nós com amor, com humildade, para que a gente consiga identificar aquilo que a gente quer mudar. Porque mudança é isso. Mudança é olhar para algo que eu quero melhorar e aplicar ali forças para isso. Não é imaginar infantilmente que só decidir vai nos fazer conquistar qualidades, muito menos virtudes. Decidir vai nos fazer olhar, como disse Santo Agostinho, olhar para nós. Conhece a você mesmo. Entenda que esse trabalho de se conhecer e trabalhar para se melhorar não é uma guerra contra você mesmo, em que você tem medo de olhar e enxergar os seus defeitos. Só tem dois tipos de pessoas: aquelas que têm defeitos e aquelas que dizem que não têm. Mas tem. Não adianta a gente olhar para nós com a ansiedade da perfeição sem plantio, como a gente já conhece muito bem. Então é preciso que a gente entenda que essa tarefa ela é um processo, dia após dia. E se nós queremos participar dessa festa da regeneração, é bom que a gente arregace as mangas, como vocês fizeram aqui hoje, na sexta-feira fria e chuvosa, para que a gente possa, cada vez mais, refletir. A reflexão, é isso que o Kardec diz para nós, a fé raciocinada. É justamente entender onde eu estou, onde eu quero chegar e que caminhos eu preciso tomar para fazer isso. É exatamente assim. Tendo a consciência, como diz a irmã Sidufo nessa obra que eu indico muito, que é muito bonita e muito esclarecedora. Inclusive tem o título mesmo que inspira essa palestra, Reforma Íntima sem Martírio. Ela diz, a palavra de ordem nesse trabalho é recomeço. Seguindo o exemplo da natureza, é uma tarefa que a gente vai começar e recomeçar dia após dia, raciocinando sobre a nossa posição, sobre onde eu estou, onde eu quero chegar e que caminhos eu preciso tomar para alcançar esses objetivos. Eu me lembro de uma passagem no Evangelho, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito, José, um espírito protetor, e que está justamente naquele trecho, naquele capítulo que fala para nós
da fé que é capaz de mover montanhas, de transportar montanhas. E que Jesus, naquele trecho, nos diz que bastaria que ela fosse do tamanho de um grãozinho de mostarda para que a gente conseguisse fazer isso. A instrução dos Espíritos vem por esse Espírito que se denominou José, um Espírito protetor, e diz mais ou menos assim: se o encarnado estivesse bem convencido da força que tem dentro dele e quisesse colocar a sua vontade a serviço dessa força, poderia fazer o que até hoje se convencionou chamar de milagres. E aí a gente já tem uma boa direção de que forças que a gente tem que fazer, a gente tem que raciocinar, mas todo esse conhecimento, esse raciocínio, essa dedicação tem que servir para que a gente se envolva com cada atividade de modo a fazer com que esse dínamo, vocês já viram um aparelhinho chamado dínamo em que a gente gira assim e ele reluz? É isso. A gente tem que se envolver com as atividades caridosas, cristãs, para que a gente possa cada vez mais nos manter conectado e captar a luz divina para refletir em direção ao nosso próximo. Porque quem mais tem que mudar com cada palestra que assiste, que faz, com cada atividade que a gente se envolve, somos nós. Cada situação que a gente auxilia o nosso próximo é um grande ensinamento para a gente pegar esses vícios e esses defeitos e ir transportando eles até o ponto de virarem qualidades, quem sabe, virtudes. E assim a gente vai conseguir, com certeza, entender que a gente tem muito mais motivos para agradecer do que pedir. É muito bom a gente ter mesmo que pedir, mas nós já temos inúmeros talentos nas nossas mãos, precisando só do concurso, da atuação da nossa vontade. E é por isso que, me desculpando, que além do frio, além da chuva, além da sexta-feira, vocês ainda tiveram o azar de pegar um palestrante que extrapolou o horário. Então eu agradeço à casa pelo convite e muito, muito especialmente a vocês pelo carinho e me desculpando pelo horário, pela paciência. Que essas poucas reflexões possam servir para que o nosso final de semana comece mais luminoso, principalmente com aquela luz que vem dentro de nós. Muito boa noite a todos.